Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuando aqui com o nosso lado espiritual. Conseguiu? Olha lá, working. Vamos fazer a leitura da mensagem da semana. O nosso diretor João vai fazer a leitura para nós. Vai abrir a porta. Mais estranha. Brilha mais a lenta. Não, tá bom demais da conta. Ok. Alô? Os caras. Abrindo a porta. Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Pode botar. Numa terra em guerra, havia um rei que causava espanto. Cada vez que fazia prisioneiros, não os matava. Levava-os a uma sala, que tinha um grupo de arqueiros em um canto e uma imensa porta de ferro do outro, no qual haviam gravadas figuras de caveiras. Vai. Nestas... Aí, rei. E agora, peraí. É aí? Volta mais um aí. Nesta sala, ele os fazia ficar em círculo e então dizia: vocês podem escolher morrer flechados por meus arqueiros ou passarem por aquela porta e por mim lá sem serem trancados. Todos os que por ali passaram escolhiam serem mortos pelos arqueiros. Ao término da guerra, um soldado que por muito tempo servira o rei disse-lhe: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, soldado. O que havia por trás da assustadora porta? Vai e veja. O soldado então abre vagarosamente e percebe que, à medida que o faz, raios de sol vão adentrando e clareando o ambiente, até que, totalmente aberta, nota que a porta levava a um caminho que sairia rumo à liberdade. O soldado admirado apenas olha seu rei, que diz: eu dava a eles a escolha, mas preferiram morrer a arriscar abrir esta porta. Quantas portas deixamos de abrir pelo medo de arriscar? Quantas vezes perdemos a liberdade, apenas por sentirmos medo de abrir a porta de nossos sonhos? Portas fechadas nem sempre significam o fim. Se tiver coragem de abri-las, podem também ser o começo de um novo processo em sua vida. Não se assuste com as portas fechadas. Abra-as, avance e se liberte de seus medos. Boa semana a todos. Obrigado. Ok. Acende aí para nós de novo. Na verdade, o início da leitura eu não prestei muita atenção, aí o fim ficou curioso para quem não prestou atenção no início, né? O rei mandava o cara atravessar na porta e ele morria de medo, né? Não ficou muito em sintonia o início com o fim, mas... Ficou bom. Vamos lá, Zé Walter. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho um questionamento, eu acredito, doutor Ronan. Olhou? Verifiquei aqui. Então tá. E eu também quero ver um outro detalhe. Assustei a hora que eu cheguei em casa hoje, uma multa formal da prefeitura. A hora que eu abri, depois eu falo. Então,
Você quer saber sobre multa formal? Vai só contar para nós a curiosidade, né? Então, peraí. Multa formal e sindicato. Multa formal. Sindical. Boa noite. Espera só um pouquinho, só um minutinho. Com duas. Seu nome? Rodolfo. Rodolfo. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. São dois questionamentos. O primeiro, uma dúvida que surgiu quanto à base de cálculo por recolhimento da venda de imóvel, esse Minha Casa Minha Vida, fora do RET, se tem alguma redução ou não, me surgiu essa dúvida. E outra questão é a representação comercial para 2018. O pessoal está divulgando aí sobre a questão do anexo 3º, e eu pesquisei em tudo, não achei nada que determine o anexo 3º, e sim o 5º. A opinião do pessoal aí está em cima disso mesmo. Sobre a tributação de representante e uma multa do ITI. Weiner. Vander. Rescisão no nosso programa. Decisão. Rescisão. E também sobre a fiscalização da prefeitura. Rescisão no nosso programa. E multa prefeitura. Multa à prefeitura? Hã? Fiscalização. Vai lá, Valdeci. Eu quero aproveitar a pauta do Zé Walter ali para mim. Multa formal? É. Valdeci. Alguém mais aí, senhores? Não? Mas, em compensação, todo mundo teve duas pautas aqui, ó, vai encher. Vai lá no professor Domingos, lá. Quero saber sobre transferência de imóvel para a empresa, exclusivamente para administrar imóvel de sócio e de proprietário e venda. José Walter. Vamos começar aqui, o doutor José Walter aqui. Fala da multa aí para nós. Eu vou falar que depois é o doutor Ronan que vai falar. Correto. Como proprietário deste imóvel, fica notificado a recolher a multa formal prevista no inciso 3º do artigo 42 da Lei 5.040/75 CTM, por deixar de comunicar o acréscimo da área edificada no imóvel nos termos do edital número 2 de 10/12/2015, edição número 6.224, Diário Oficial do Município. O acréscimo foi identificado em foto aérea e o cadastro imobiliário foi atualizado no ofício 10/5/2016. O não pagamento na data estipulada abaixo sujeitará o registro em tabelionato de protesto e a respectiva restrição em nome do contribuinte em cadastro de proteção ao crédito. É incrível, hein? Ainda bem que é 56,96. A pergunta é... A prefeitura está notificando o pessoal que fez notificou ampliação nas residências. Vai para o cartório de protesto. Ok, porque na realidade, antigamente, a prefeitura só aumentava o IPTU, né? Fazia a leitura aérea e quando você assustava, o seu IPTU chegava mais caro. Agora, além de ele estar falando que vai para o IPTU, o acréscimo no IPTU, ainda bem que a multa é irrisória, né? Mas esse boleto é original? Tem esse detalhe, mas acho que é. Vamos depois eu passo o microfone para você. Não, a prefeitura realmente ela está dando oportunidade para quem quiser espontaneamente ir lá atualizar o cadastro. Quem não for, realmente vai ser autuado mesmo. Eu, meu caso também. Eu tenho a minha residência, a área que é reconhecida lá pela prefeitura,
não dá 50%. Então, igual não sei se o Zé Val também, a área dele é grande assim, de acréscimo. E vai autuar mesmo. Quer dizer, quem não quiser ser autuado tem que ir lá espontaneamente. Tá? Só que, tipo assim, vamos supor, você está falando espontaneamente. Nós, uma empresa minha aí, vamos fazer uma ampliação, a verbação na escritura, porque a área construída na escritura era X e a área real era tanto. Rapaz do céu, eu estranhei, porque vinha havendo essa ampliação já há mais ou menos uns 4, 5 anos. Aí o cartório exigiu as certidões para fazer a verbação. Aí deu uma dificuldade danada para conseguir na prefeitura uma certidão deles lá, tal. Com muito custo, uns políticos no meio, conseguimos ajeitar a certidão. Mas a prefeitura, além de cobrar umas taxas lá que ficam em volta de R$ 1.300, ela me cobrou lá da empresa, R$14 mil de ISS. Aí eu precisava da CND do INSS. Como a verbação, como a certidão da prefeitura saiu com data de 4 anos para tal, mas foi feito um requerimento atualizado lá, segundo o despachante, o INSS me cobrou 50 mil de previdência. Ainda bem que ele cobrou só o valor principal, não cobrou multa, não corrigiu nem nada, porque o requerimento estava feito. Quer dizer, então, se acontecer uma pessoa física for pedir ampliação do imóvel dele e a prefeitura e o INSS cair de pau assim, vai acabar, vai empenhorar o imóvel, porque são pouquíssimas pessoas que têm condições de suportar um valor aí, certo? Volta para ele lá o microfone. É justamente isso aí. Eu pago esta multa, por exemplo, eu não estarei agora, a partir do momento que eu pago, sujeito a eles me cobrarem ISS dessa ampliação? Não vai cobrar o ISS a prefeitura. Pela leitura que você fez aí, eles não estão falando que vão cobrar. Não. Agora eu estou pensando por tabela. Porém, a construção foi feita em 2010, 11. Pois é, 2010, 11 já está na decadência lá. Né? A prefeitura não tem direito de cobrar. Se você provar, né, como é ampliação, o difícil é isso, porque você tem que ter um documento, porque quando você constrói um lote, ele cobra ITU, qualquer talão de energia serve que você construiu sem projeto. Aí ela modifica e não te cobra. Você faz o famoso alvará de aceite. Agora, como ampliação, você tem que provar que tem mais de 5 anos. Se você conseguir provar com material de construção, com alguma coisa, o projeto anterior a 5 anos, a prefeitura não te cobra o ISS. Ok. Nessa área, pode? Zevaldo, boa noite, colegas. Zevaldo, que a multa formal que a prefeitura, eu entendo que ela está te cobrando, na verdade, é uma obrigação que você deixou de cumprir ao acrescentar o seu imóvel. Isso não quer dizer que esta multa estará regularizando a situação. A prefeitura você vai pagar a multa por deixou de cumprir uma obrigação, que era requerer o alvará na prefeitura de acréscimo ou demolição, ou a natureza que for. A prefeitura poderá, mesmo pagando essa multa, ir atrás dos impostos e a regularização daquela parte. Aí é quando ele já colocou, tendo mais de 5 anos, você já foi dispensado do pagamento de imposto municipal, que já está prescrito 5 anos. Você pode pedir o alvará de aceite, de acréscimo, porque já passou do tempo da prefeitura embargar a sua obra. Eu, no seu lugar, pagaria esta multa. Pagaria a multa, tudo bem, tudo está te cobrando, porque você deixou de cumprir uma obrigação, mas não está dizendo que pagando essa multa está regularizada a situação. Posso responder o que ele perguntou sobre a sindical aqui? Daqui um pouquinho que o Valdeci está nesse mesmo assunto aqui da multa.
Eu fui renovar o alvará sanitário esse ano, aí apareceu uma taxa de 2001 por ter ultrapassado os 30 dias. Na época eu alterei só o sócio, né? E agora apareceu essa taxa. Eu queria saber, 2001 para 2017, é muita coisa para eles cobrar essa multa aí. Você falou, eu não entendi, não disse como sócio? Foi? Alteração de sócio. Eu alterei o sócio, porque a prefeitura cobra quando ultrapassa os 30 dias, uma multa atualização formal. De cadastro. Isso. Aí ela apareceu esse ano, falei assim, mas é estranho aí, do nada. Certo. Mas aí essa situação de se dispender, deixar, de desobrigar 5 anos está prescrito, e isso não atinge essa questão da regularidade da empresa lá na prefeitura. Isso é uma obrigação administrativa. Ela alterou lá na ajuda comercial, teria um prazo para regularizar, a prefeitura não regularizou. E a prefeitura, naturalmente, detectou essa falta agora. Eu entendo que procede, sim, essa cobrança. Deixa eu falar. O doutor Ronan falou muito bem, porque a prefeitura só tomou conhecimento da sua alteração a partir do momento que você apresentou lá agora a documentação. Então, a obrigação começou a partir da data que você fez essa alteração agora. Você realizou em 2001, mas a prefeitura não sabia disso. A partir do momento que ela tomou conhecimento, ela te autuou. Então, está dentro do prazo prescricional normal. É devido à multa, sim. Não, correto. Assim. Não, mas só que foi feito na prefeitura na época. Eu alterei, certinho. Foi formalizado tudo certinho, tudo direitinho na prefeitura. Isso, você atualizou a saída ou a entrada de sócio, tudo direitinho. Normal. Alguma coisa, então, está errada essa comunicação sua com a prefeitura. Aí você tem que verificar, questionar, você vai ter que apresentar o CAI, né? Eu disse apresentar o CAI da época que você atualizou. Né? 2001 é difícil, talvez, você ter esse documento, mas você vai ter que argumentar. Tudo bem. O quadro societário está atualizado hoje, conforme eu atualizei em 2001. Por que vocês acharam essa multa agora, dizendo que está desatualizado? Então, aí está tendo uma informação, a prefeitura não está tendo, embora você tenha feito, e o arquivo dela deve estar, então, desatualizado. Certinho, olha. Deixa eu comentar mais um pouquinho. É que eu ia comentar exatamente isso, porque a prefeitura ela tem histórico das empresas desde a abertura. Então, quando você vai lá, você tem todas as alterações contratuais. Então, aí no caso, você vai ter que levar o contrato da época e levantar essas alterações, se possível até o processo, né, que tinha anteriormente, para você tivesse em arquivo, alguma coisa assim. É porque nessa época, inclusive, era obrigado a preencher FIC e tudo, né? A FIC fazia ela manual, né? Hoje você faz ela eletrônica, né? Mas ela faz a FIC, todo jeito. Mas ela registra. Um dia desse eu tive até com um problema aqui na prefeitura. Eu estive lá na CDTEC, né? Aí a pessoa falou, peraí, deixa eu ver o histórico aqui. Então ele levantou o histórico, falou, então tal data foi feito isso realmente batia com as alterações contratuais. Já tinha 5 alterações contratuais desde 2000, 2001, que é essa empresa minha. Então nós fomos pegando a sequência. Eles têm todo esse histórico lá. Essa sua multa é aquela de 130 e poucos reais? Top. Quanto? 147 agora. Às vezes, quem sabe o trabalho que vai dar, é melhor pagar. Vamos lá, Ronan, falar do sindicato do Zé Walter. O Zé Walter, ele me encaminhou uma correspondência de um determinado escritório, que diz ser escritório de advocacia, mas eu acredito que talvez seja um despachante, um escritório de cobrança, talvez, de um sindicato cobrando, Zé Walter, da empresa as contribuições sindicais. Só porque ele não fala da natureza da empresa, se é optante do Simples ou não optante do Simples. Então, eu vou responder como empresa optante do Simples. Essa correspondência que o sindicato, que esse despachante enviou. Até que eu digo, ele citou o artigo 603 da CLT, são as obrigações a prestar, que as empresas têm que se prestar à fiscalização. Estão vendo aí?
que tem que prestar, está falando sobre o artigo 606 das entidades sindicais. Quando eu digo que talvez não tenha sido um escritório de advocacia, é quando ele fala lá que o contador ele tem a responsabilidade solidária com a empresa, conforme a Lei 10.406 de 2002 do CRC do Rio de Janeiro. Então, eu penso que talvez o erro pode acontecer, mas o advogado sabe que a 10.406, 2002, eu não preciso nem pesquisar, porque eu sei que se trata do Código Civil. Não é possível que tenha uma lei 10.406 de 2002 que solidariza o contador e que não seja do Código Civil. Então, por isso que eu digo que talvez não seja de um escritório de advocacia. Essa correspondência, ela aqui está bastante prejudicada, Zé Walter, e não causa temor nenhum a quem receber isso aqui. Está só dizendo que as empresas têm que prestar as informações, e se não prestar isso, aquilo, outro. O contador que não obrigar a empresa a recolher a contribuição sindical, ele tem solidariedade, o Código Civil não fala isso, não é o contador que elabora a contribuição sindical, ele não participou dessa elaboração da lei, ele não legislou nada nesse sentido. O contador é solidário da apuração de impostos. Então, pode ficar despreocupado, até porque o sindicato, ele está agindo, que realmente a cada dia que passa está mais difícil para o sindicato. Está mais difícil para o sindicato obter receita. E, às vezes, inadvertidamente ou temerosamente, a empresa termina pagando. Então, aqui, se tratando de empresa optante do Simples Nacional, não são devidas essas contribuições sindicais devidas aqui, e até porque aqui quem está cobrando não é nem administrativamente via advogado. Isso aqui é um despachante que está aí assessorando este sindicato. Sabe? Presidente, depois o Eudes fala. Aí não sei como é que vai. Fala aí, depois nós fica sabendo se é a mesma coisa. Conserta. Diga aí. A solidariedade para nós. A solidariedade, conserta para nós. Solidariedade. Solidariedade. Nenhum contabilista não é solidário pelo imposto, não, senhor. É diferente. Você sabe. Não, eu disse que, é claro, é solidário quando ele cometer erradamente seus atos, quando ele apurar o imposto fraudulentamente. Isso nós estamos com o contador preparado. Isso aqui é solidário. Se você vai apurar o imposto fraudulentamente, ele é solidário. E aqui não precisa eu entrar nos menores, que todos os contadores são capazes, e quem está assistindo está entendendo, que ninguém vai ser solidário se ele não cometeu fraude nenhuma. É claro, se cometer fraude na apuração dos impostos e tal. É isso que você perguntou? Claro, mas aí estava só resumindo, a gente tem que prestigiar os nossos colegas também, porque eu sei que eles sabem tudo isso. Porque até na questão, peraí, porque no quesito aí, acho que você estava até criticando a petição aí, né? Não, aqui realmente a correspondência que o colega, né? Ela não foi advogado que fez, sabe? Tá. Fala aí, Eudes. É porque o doutor Ronan falou a respeito da sindical, né, que está a dificuldade, os sindicatos estão criando os subterfúgios aí para levantar dinheiro, né? Aí eu lembrei do fato dessa semana que a CUT, né, que é uma dos grandes defensores, ameaçou demitir 60% dos funcionários, eles ameaçaram entrar em greve, né? O feitiço está virando contra o feiticeiro. Pega o microfone aí com o Maurinho aí. Doutor Ronan, aí ele fala em contribuições, inclusive não cita sindical, correto? Outro detalhe que me chamou a atenção, esta lei, que eu sei que é o Código Civil, porém é do CRC do Rio. Ele pode avocar um CRC do Rio para resolver problemas aqui de Goiás? Aqui é um problema meio sério, que o CRC vai dizer, poxa, por que me acharam aqui, gente? Estou tão quietinho aqui no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com a cobrança disso aqui, né? Pois me estranhou. Me estranhou também, né? CRC do Rio de Janeiro, sabe? Ctrl+C, Ctrl+V. Porque ele achou essa matéria lá eu vou dar nome aos bois, porque eu acho que não tem problema. Quem mandou isso aí foi o senhor Carlos. É um escritório que foi contratado pelo Cindy Lojas lá em Curitiba, segundo ele.
E ele disse que amanhã vai ligar para mim para ver se tomar as decisões cabíveis. Ah, sim, Zé Walter. Aí, com todo respeito ao nosso colega José Carlos, é o nosso companheiro, tudo bem, ele é uma pessoa, né, muito competente, um jovem competente. Quando ele chegou aqui naquela humildade dele, hoje o homem está lá naquelas alturas, né? Ele realmente tem que agir como bom gestor, administrador, ele precisa procurar. Mas, às vezes, muitas das vezes, nem passa, não é coisa da cabeça dele, isso é dos escritórios, né, aqui que estão tentando fazer isso aqui, sabe? Ok. Agradecer a presença do Maurinho, né, que é o nosso carregador de piano aqui do microfone. Tá? Fazer um lembrete para vocês, as novas agendas já estão à disposição de quem interessar. Certo? Então, as agendas esse ano saiu bem mais cedo, para quem quiser fazer planejamento, fazer as coisas. Querem saber do preço? R$20. Tá? Para associados. Eli, fala aí, Diogo. Passa para cá, por favor. Boa noite a todos. Só queria fazer uma apresentação aqui do mapa digital da cidade de Goiânia. A gente talvez até consegue ver. A gente vai entrar no site da prefeitura e nós vamos entrar aqui no mapa digital, certo? Que é o mapa digital. Nós clicamos aqui, eu já estou com ele aberto. Ele vai aparecer. E no nosso caso aqui, eu consegui aqui ver o dos sindicatos contabilistas. Que é a quadra 41, que é a rua 20, né? Eu já puxei ele e tal, para ficar mais fácil aqui para a gente visualizar. Eu clicando nele, logo ele vai me dar algumas informações aqui, ó. Certo? Agora mesmo vai aparecer aqui, que está demorando mesmo. É muita informação, gente, nesse mapa aqui, viu? Mas muita informação mesmo. Já vou direto aqui, onde é que eu já... Aí ele me dá a informação, que é o endereço, rua 20, quadra 41, lote 55, setor central. Aqui são os números oficiais que já foram expedidos. É o número 391. Rua 24. Deixa eu colocar mais aqui. Hoje é 391. Certo? Tá, aqui é a rua 24, né? É 24. Peraí, então deixa eu... Continue, deixa eu achar ela aqui. Foi o Uber aqui que eu vou. Peraí. Vai pesquisando aí. Vai. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho no escuro aqui. Então, pessoal, o negócio das agendas aí, é só procurar com o Joeli aí na secretaria, que as agendas estão aí à disposição. Ok? Fala aí, Joeli, o associado tem desconto, é preço único? É R$20 e R$25 no associado. Então, está explicado. É a mesma coisa, mesmo preço do ano passado. 20 e 25, então. Ok? Pode. O Otávio está procurando lá. Vamos ali com o Rodolfo ali, o Rodolfo. Vamos falar de multa também. Boa noite. Acho que foi mal entendido e não é sobre multa, não. É o seguinte, é sobre a apuração no lucro presumido. É desse pessoal que vende casa, constrói para vender, né? Incorporação com a venda. Fora do programa do RED. A base de cálculo desse imposto vai ser em cima do contrato ou tem alguma redução? Laura, você mexe com isso aí? Contrato de casa? Não? Tem alguém aqui? Parece que tinha, não sei quem que tinha aqui. Mas explica um pouquinho para o presidente aqui. Não, o que ele está perguntando é o seguinte: vai construir a casa, né? Isso, o pessoal que trabalha construindo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Isso, só que fora do benefício do RED. Ele paga o imposto na venda, né? Na venda. Isso. E eu gostaria de saber se tem alguma redução na base de cálculo, além do... Na minha cabeça não tem, porque a gente pega de surpresa aí. Mas o nosso colega Zé Valdo já sabe isso, ó, né? Eu também já falou, não, eu... Então você liga para mim que lá no nosso programa tem todos os requisitos para você lançar a Minha Casa Minha Vida, tá? No nosso programa. É pessoa física? Não, pessoa jurídica. Pessoa jurídica agora. Pois é, eu ia perguntar. Tem uma redução bem significativa. Você não está querendo o benefício do RET, não? Não, é fora do RET.
fora do RET. Mas liga amanhã para nós que a gente olha para você, tá? E a outra questão é a representante para 2018. Eu tenho a dúvida, muita gente está divulgando, saiu até vídeo com alguns contabilistas falando a questão do anexo 3º, e eu não achei nada em cima. É porque o anexo 3º, ele vai depender do fator previdenciário, não, fator R. Fator R. Se o fator R for superior a 28% da receita, a folha de pagamento, os encargos sociais que a empresa tiver, for superior a 28%, você vai para o anexo 3. Certo? Agora, se os seus encargos sociais, incluindo folha de pagamento e outras coisas, ficar abaixo de 28%, o prolabore é para quem não tem empregado, né? Aí eu junto com folha de pagamento que tem empregado. Ficar abaixo de 28%, aí você tem que optar pelo anexo 5. Exatamente, eu vi essa informação, só que não encontrei nada que valide ela. As atividades que estão relacionadas nesse quesito não tem representação comercial. Isso aí é para 2018, dentro da lei 157. Não, é a 155 que alterou a 123, mas já está dentro da 123 já. Já está dentro da 123. Já consolidou lá na 123, né? A partir dele mesmo. Lá não cita a representação comercial. Vou pegar aqui. Com a opção do anexo 3º. Profissão regulamentada. Se entrar em profissão regulamentada, sim. Ele não especifica bem todas as profissões, mas todas as profissões regulamentadas estão dentro desse sistema lá. Eu li, mas não gravei. Não sou igual ao Adair. O Adair traz o artigo, eu gostaria que legal o Eli caracterizasse profissão regulamentada. Profissão regulamentada? Só tem conselhos. Conselho regional. Toda aquela que tem conselho é uma profissão regulamentada. Põe em dificuldade não, Beraldo. Se eu não dou conta de responder. Geraldo aqui. Não, a minha preocupação é como calcular o Simples o ano seguinte. Será que nós vamos ter uma dificuldade ou vai ser como antes mesmo? Só em formular, vai estar calculando. Como o Simples? O Simples Nacional em geral. Eu acho que vai ter um pouquinho de trabalho, viu? Porque você tem aquele receita bruta, vezes dividido lá por 12, tem aquela parcela a deduzir, então acho que vai ter o limite dos estados, né, para pagamento de ICMS e ISS, porque eu acredito que Goiás sempre acompanhou o mesmo limite da Receita Federal, mas parece que Goiás vai ficar nos 3.600 e o federal vai para 4.800. Na hora que passar de 3.600, você tem que recolher o ICMS separado e o ISS separado. Então, nós temos que estudar muito aquele negocinho. Ele parece assim meio simples, mas ele tem muita complicaçãozinha. Peraí, só deixa o Geraldo comentar lá, o Ronan, depois eu passo para você. É exatamente o que eu estou preocupado. Eu não sei se nós deveríamos já começar a analisar, estudar isso aí, porque nós já estamos chegando a dezembro, né? Acho que em dezembro agora nós temos que pegar isso e ler essa lei direitinho, né, Flávio? Para a gente passar para vocês. Deixa o Carlos falar ali um pouquinho, ó. Depois o Fábio. Eu achei te mostrar. É do negócio dele. Espera um pouquinho que o Ronaldo também vai falar. A Assembleia Legislativa tem até dia 16 para aprovar isso, certo? Dia 16 sublimite, exatamente o sublimite. Se não aprovar, aí vai ficar 3.600 e 4.800. Tipo assim, eu acho que não é papel nosso. Acho que os empresários tinham que trabalhar em cima disso, porque se eles perderem 1.200.000 de faturamento para pagar ICMS, tem muita empresa aí que... O Sindiloja já está em cima disso aí, já. Beleza. Fazendo esse lobby aí já para aprovar. E, inclusive, também, nós precisamos de estudar a nova tabela. Foi feito hoje um estudo, né, na velha tabela, na nova e no presumido. O presumido ganhou. Então, a gente tem que ter cuidado. Tem situações que o presumido vai ser vantajoso. Agora, no caso aí que eu já estive vendo, o seguinte, por exemplo, vamos supor, no anexo 5, por exemplo, o pessoal que está na faixa de até R$180 mil, por exemplo, o anexo 6 hoje, ele é 16,93. E lá ele começa com 15,5. Agora,
Passou de 180, aí o negócio Já muda de tem figura. vantagem, muda de Porque aí sobe. Aí agora, outro detalhe que nós temos que ver. Como você vai pegar os 12 últimos faturamentos para calcular a base, a alíquota, fazer a alíquota, você vai ter que pegar as 12 últimas folhas de pagamento. Também. Se for pegar, por exemplo, tem muito pessoal aí que hoje vai fazer um prolabore maior, vai trabalhar em cima disso, de um planejamento. Agora, quem não tinha planejamento tributário, que tinha o prolabore, era um salário mínimo, não existia empregado, provavelmente, mas mesmo assim, se ele faturar pouco, ele ainda tem a opção de ir para o anexo 5, mas pagando 15,5, ao invés de pagar no anexo 6 hoje, que ele paga 16,93. Então tem esses detalhes, ele tem que ir estudando. Inclusive, ali, uma proposta para a próxima reunião, se puder, para a gente estudar dar uma estudada nessa tabela, dar uma olhada nisso, seria muito bom, tá? Tem que ver, inclusive, o nosso presidente aqui, com os nossos programadores aqui, verificar a aplicação disso, a aplicação, se não deixar para a última hora também. Exatamente, né? Ótimo, valeu. Vou voltar com o Ronan aqui no assunto do Rodolfo, depois eu passo para você, Fábio. Deixa eu ver aqui, Rodolfo, mas eu vou abrir pela ordem da sabedoria e conhecimento ao nobre colega Fábio, que eu acredito que é o mesmo assunto, deixa ele falar para você e eu tenho aqui também. Obrigado, doutor. Então, quero dar os parabéns aqui. Peraí. O homem estava na categoria sindical, estava em Brasília, chegou agora e já veio trabalhar. Isso que é. Cansado da estrada de baixo de chuva, mas estou aqui. Então tá bom, vamos lá. Inclusive tem uma notícia não muito boa, que estão especulando que dia 9 de dezembro aprova-se a reforma previdenciária, né? A estratégia dos políticos é essa, dia 9 de dezembro não passa. Espero que passe. Ótimo. Né? Mas segundo falaram também, é melhor ela ser aprovada antes da eleição do que depois, porque depois eles têm mais poder de mais maldade, né? Então é melhor sair agora, infelizmente. Sim, voltando ao questionamento do colega, a representação comercial, com base na alteração da Lei Complementar 155, na verdade foi na 147 ainda, ela está prevista para ir para o anexo 5, né? Lá no anexo 5, inciso 7, representação comercial e demais atividade de intermediação. E logo em seguida, no parágrafo 5º do artigo 18, lá fala: as atividades previstas de prestação de serviço a que se refere o parágrafo 5º, que é o que se reporta à representação comercial, como o doutor Eli falou, serão tributadas na forma do anexo 3, desta lei, né, caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta, que é o fator R, seja igual ou superior a 28%. Entendeu? Que é o papel do Simples Nacional é incentivar a geração de emprego. Se tiver muito empregado, chegar nesse fator de 28%, aí vai beneficiado com o anexo 3. Ok? Eli, nós só que, peraí, você enganou nós, eu e o Ronan. Nós pensamos que você ia falar da casa, da construção da casa. Você falou que foi do Simples aí. É do Simples, você quer falar? Esse negócio que está aqui, ó, que o agendamento começa dia 30/10, explica para nós aí como que funciona. Agendamento nacional. Não, agendamento é o seguinte, porque todo mundo vai ter prazo para regularizar a situação até 31 de janeiro. Então, quem quiser, tem débito, recebeu notificação, tal, já tem que começar já a providenciar todos os seus débitos, ajeitar toda a documentação e pode agendar aí que a prefeitura. Aqueles que não estão no Simples. Aqueles que estão no Simples estão sendo excluídos do Simples, por débito. Por débito, sabe? Aquele que está em dia. Eu estou no Simples em 2017. Em 2018, se eu não regularizar minha situação, eu estou excluído. Tá bom, mas aquele que está em dia não precisa mexer em nada. Não, aquele está automático. Agora o Ronan vai falar aqui da construção aqui, Rodolfo. Ô, Rodolfo, você consultou alguma legislação a respeito disso ou não? Sobre a Minha Casa Minha Vida? Sim. Você consultou a Lei 13.137? De cabeça não lembro. Não recordo, né? Bom, então, para você não sair de mão vazia, a gente vai dizer alguma coisa e a gente também agradece a você por trazer isso, que até me interessa, que vai aprofundar mais. Aqui diz o seguinte: o artigo 25 da Lei 13.137
alterou parte a forma de tributação para as empresas de construtora que operam no âmbito do PMCMV, Programa Minha Casa Minha Vida. Até então, a construtora contratada para construir unidade habitacional no âmbito do PMCMV, de que trata a Lei número 11.977, ficava autorizada em caráter opcional a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1% da receita mensal auferida pelo contrato de construção, desde que o serviço fosse prestado a uma incorporadora em relação a determinada incorporação efetuada, que o valor do imóvel fosse vendido pela incorporadora pelo valor máximo de R$100 mil, valor este aprovado pela Lei 12.767. Pela nova norma, a empresa que constrói a unidade habitacionais para vendê-los prontas também pode usufruir desse benefício, fazendo o pagamento unificado de tributo, IR, contribuição social, PIS, PASEP e CONFIS, a que se refere o parágrafo anterior, aplicando a alíquota de 1% da receita mensal auferida pela venda das unidades habitacionais. Vamos, consulta essas leis, se você não guardou, vou guardar aqui e passo para você. Essa daí eu cheguei a ver. Essa situação de 1% é para a empresa que incentiva a moradia, né? Que constrói aquela moradia popular até 100 mil, ou ela constrói para vender, ou ela apenas presta o serviço da construção. Ela recolhe em cima de 1% também. No caso, quem constrói acima de 100 mil até o limite do Minha Casa Minha Vida, eu acho que está 190 em Goiânia, ela tem um benefício também que é o RET, que ela vai recolher 2%, mas através do sistema junto à Receita, fazer o cadastro do condomínio e tudo. Mas fora desse benefício, tem a opção também de recolher em cima do lucro presumido. Que aí seria o quê? O que foi me passado, que a base de cálculo seria o valor de contrato da venda. Em cima do valor de contrato seria jogado os percentuais da venda comum, no presumido. Mas o meu questionamento é o seguinte: se teria algum abatimento semelhante à revenda de carro, que se a pessoa que compra um carro, ele abate o valor da nota na revenda. Redução da base de cálculo. Exatamente. Se existe algum, por exemplo, abateria o valor do lote, por exemplo, na apuração do... muito bem. Entendeu? Até analisação, você tem um conhecimento, você está procurando se tem algum benefício a mais. Alguma redução da base de cálculo. Isso é você que está almejando em saber se tem. Exatamente. Muito bem. Algum dos colegas sabe se tem essa redução na base de cálculo? Não. Eu não tenho, eu não vejo que, além do que está determinando na lei que você consultou, que tem uma redução na base de cálculo pelo fato da operação, sabe? Esse é o meu pensamento. Obrigado. Por isso que, geralmente, todas as construtoras ou incorporadoras, elas têm a opção pelo lucro real, porque, na realidade, você vai pagar o imposto, principalmente o imposto de renda, sobre realmente o lucro apurado, né? Então, você vai ter dedução de todos os custos e tudo. Pelo lucro presumido, você tem que verificar como ela enquadra na indústria da construção. A base de cálculo do lucro presumido é 1,2%, né? E a contribuição 1,08%, e você vai pagar, acho que 5,93% PIS e COFINS. Exatamente. Então, aí você tem que fazer justamente o planejamento tributário, ver se compensa, se o seu cliente compensa com o honorário que você vai fazer um serviço de lucro real, tudo, né? Ou então põe a estimativa, a presunção e vida que segue. Exatamente. Né? Muito obrigado. Ali aí é o 8% vezes os 15%, né? Que é como comércio, né? Correto. Fazendo a conta já direto. É, certinho. Tá. Vamos aqui com o Wander aqui agora. Falar de rescisão aqui. É o seguinte, o nosso programa, eu tenho feito umas rescisões lá, onde o funcionário tem falta. E quando você puxa lá o TRCT, digamos que o funcionário trabalhou 20 dias
ele faltou 15. Aí lá no provento lá só sai os valores desses 5 dias. Peraí, mas ele trabalhou 20, dentro dos 20 faltou 15. Isso, justamente. Aí ok. já abate lá os 15 dias, sai o valor lá só dos 5 dias. Então eu quero saber se está certo, porque eu acho que está errado esse tipo de coisa. Tem que calcular lá 20 dias e lá nos descontos abater os 15 dias de faltas lá. E eu fiz agora uma rescisão do mês 10, onde o funcionário estava de aviso prévio, ele faltou 19 dias no mês 10. Lá nos proventos, ele ficou zerado. Ele não deu valor lá nos proventos. E lá nos descontos também não sai nada. Então, o meu entender seria o seguinte, que lá calcular os 19 dias, lá no proventos, colocar o valor, e lá em descontos, abater as faltas referente aos 15 dias. Antes eu quero de eu passar saber se está errado, se está certo. Antes de eu passar para o presidente aqui, eu gostaria de ver a opinião do Eudes, que o Eudes é fera nesse trem aí. Passa o microfone para ele. Antes, deixa eu só acabar de complementar. Não, mas ele já entendeu. No modelo difícil, antigo, a gente fala, analisar, ele calculava, assim, tem que trazer o backup, calculava os proventos e calculava e abatia também os descontos. E nesse modelo não está acontecendo isso. Geralmente o programa põe os dias cheios e põe os descontos de falta. Né? É o normal. Pode ser cadastro, mas eu gostaria de ouvir o Eudes aí. Não sei se vou atender direito o que está pretendendo, não, seguinte, mas desde que iniciou esse novo sistema de rescisão, que foi homologado pelo Ministério do Trabalho, que é vamos dizer assim, que está precedendo ao E-Social, então paga-se por saldo de salário. Se ele tinha 20 dias, faltou 15, saldo de salário 5. Essa aqui é a regra. O que você aprovaria no sindicato? A partir de tal data ele iniciou, as faltas estão lá na folha de pontos, se for o caso de necessário de cobrar lá. O E-Social hoje do doméstico já é desse jeito, então você não tem opção de alterar. E já está dessa forma. Então, por isso é que os modelos antigos você jogava proventos e menos descontos. No caso agora, como é saldos de salários, saldo de férias, saldo de 13º salário, então ele não é desconto. Falta não é desconto. Né? Ele é desconto no mês corrido, normal. Aí sim, você joga os dias de salários e tanto dia de falta você deduz aquele período, porque inclusive ele perde até o DSR quando é o caso. Agora, nesse caso aqui, não. Na rescisão, ela é saldo de salário. Então, a rescisão, ela está correta quando sai só os dias trabalhados mesmo. Os dias efetivamente trabalhados. É porque você estava acostumado a demonstrar lá que não precisava nem comprovar no livro de ponto, né? O cartão. Você declarava quantos dias do mês, menos as faltas, seria o saldo a receber. Nesse caso aí, vai só o saldo a receber. Né? A colega ali até fez uma pergunta ali sobre as férias, né? Que no caso que quando você tem férias proporcionais, e se você tem faltas, o próprio sistema já vai voltar àquela proporcionalidade. Se você tem 5 dias com 6 faltas a mais, você tinha 30 dias de férias normais. Se você teve 6 faltas no ano, não justificada, você passa a ter o desconto, as suas férias também proporcionais. Se nesse caso ele teve essas faltas, a proporcionalidade provavelmente vai zerar as férias dele também no sistema aí. Só que na rescisão anterior vinha isso tudo demonstrado, né? Então era fácil de explicar. No nosso programa mostrava nas férias lá as faltas. Não, tudo bem então, aí ficou muito bem explicado. A outra coisa é o seguinte. Mas traz isso para nós amanhã para a gente olhar. Tá? Tudo bem. Tá? Espera aí só um pouquinho, deixa ele terminar, eu passo mesmo para você. Fala aí, Wander. É aquela outra pergunta? Não, ou é ainda dentro da rescisão? Dentro da rescisão ainda. Um comentário aqui, naquela palestra nossa lá que teve com o Degmar, ele comentou sobre esse assunto das rescisões, né? Que tinha que ter os valores dos proventos e os valores dos descontos na rescisão de contrato.
Ele comentou aquele dia, por isso que eu trouxe, né, agora falando a respeito disso para ver. Mas, como o outro falou, né, se está no E-Social lá, se abate esse tipo de coisa, então acho que está certo. É a nova forma de calcular isso, já justamente. as restrições justamente, novas, né? Tá. Alguém mais quer fazer uma pergunta a respeito disso? Caso... Zé Walter quer dar restrição, Zé Walter? Depois eu tenho outra pergunta aqui. Então, depois eu volto com você aí. Ô Wander, normalmente a gente usa o seguinte, faz a rescisão e você imprime no modelo antigo, para qualquer dúvida em caso de conferência, que aí fica mais fácil, por exemplo, até para levar para o sindicato. Se eles questionarem qualquer coisa, você está com o outro demonstrando, correto? Então, acho que aí vai dirimir todas as dúvidas possíveis. Eu também aconselho a fazer isso que o Zé Walter está falando, porque amanhã, daqui a 2 anos, por que é que você pagou esse valor só? Como é que é isso, hein? Vai estar na sua mente? Esse trem aí está meio... Como diz, facilita para um lado, mas você tem que criar uma planilha para você ter. Sou igual o Zé Walter ali, ó. Não, o programa me Vamos parece... ver o Eudes lá primeiro, depois. Ivan, só que tem um detalhe. A hora que você pega, que vai fazer lá o mês dele, que você tem que fazer antes, correto? O movimento, lá você coloca as faltas, por isso é que vai dar essa diferença, correto? Já vem o líquido, né? Então, aí vai ficar mais fácil de provar qualquer coisa. Vamos ver o Eudes lá para nós. Eu, como não conheço um outro programa, trabalho sempre com o nosso programa desde que eu abri meu escritório, prestigio o sindicato, né, senhor Everaldo? Obrigada. Então, é o seguinte, quando você está fazendo, lá na tela de rescisão, ele sai lá a quantidade de faltas. No programa, na nossa tela do nosso programa, ele sai a quantidade de faltas. Se amanhã depois eu quiser provar, eu posso printar aquela tela, se for preciso provar por A mais B, para quem quer que seja, que lá ele está gravado aquela quantidade de faltas. Por outro lado, o sistema também tem um calendário de ocorrências. O nosso programa tem um calendário de ocorrências. Você pode ir lá e marcar a ocorrência de faltas, de aviso, né, de advertência. Você pode registrar toda a vida pregressa do funcionário ali. Então, assim, eu não sei se os outros programas fazem isso, provavelmente faz, mas o nosso programa tem essa prerrogativa de fazer isso também. Correto. Me parece também, ele tem uma imagem de cálculo. Eu fiz assim, dividi por tanto, tem tudo lá, né? Ele sai, quando você puxa lá, ele sai na memória de cálculo, ele sai aquela informação. Então, você pode puxar a memória de cálculo, se for o caso, se amanhã depois você não tem necessidade de lembrar, a não ser que você perca também seu backup. Aí é azar também pro resto da vida, né? Ok. Vai no Wander aí de novo, agora vamos falar de fiscalização. Não, então, no caso, muito bem lembrado para o Zé Walter, no caso, realmente posso imprimir uma rescisão no modelo antigo e anexar no modelo novo e deixar, no caso, para uma fiscalização, né? Aí vai estar lá que tem as faltas. Mas como você está usando o nosso programa, é usar justamente. A documentação, o arquivo do nosso programa lá. Eu já uso o programa do sindicato, já tem para 17 anos, né? Que eu também. Aliás, você nasceu com ele, né? Nasci com ele praticamente, né? Não. Fala igual eu. Meu escritório eu comecei com o nosso programa. Nasci com ele, não. O cara... Não, desde quando. Nosso programa só tem 17 anos. Antes nós tínhamos a Retov, né? Desde quando o sindicato colocou o programa, eu estou com o sindicato. Falou, meu grande. Não, agora é o seguinte, só quero só uma pergunta. Na última reunião que tivemos aqui, que eu estive, né? Que foi na terça-feira atrasada, aí eu fiz uma pergunta a respeito daquela fiscalização, né, que foi falar da prefeitura, que ela vai fazer sobre as empresas de hotéis, academias, eventos. Acho que foi você mesmo, ele que comentou que a Receita Federal tinha soltado uma medida provisória para que essas empresas, né, acertassem a situação dela. Parece que vai ter um prazo para acertar. E eu queria saber que medida provisória é essa. Não.
para que eu possa... Não é uma medida provisória, são notificações. A Receita Federal em todo o Brasil notificou 100 mil empresas do Simples. Certo. Para retificar os PGDAs, certo? Inclusive, tem umas questões, por exemplo, vamos supor, dentro de papelaria, por exemplo, aquelas papelarias que vendem livros didáticos, dependendo da forma que você... Porque os livros didáticos não são tributados nem pelo PIS, nem pelo COFINS. São imunes, né? Então, dependendo do jeito que você lançou isso lá, a Receita está querendo saber por que aquele valor está excluído lá. O que é aquele valor? Porque lá no PGDAS não fala que é imune nem nada. Então, você está tendo que explicar lá e fazer, inclusive, me parece que bloquearam o PGDAS já de outubro para recolher, que tinha que recolher ontem. Teve muita gente que me ligou para que o PGDAS estava, porque estava bloqueado. E para desbloquear, tinha que ir lá na Receita verificar e pegar um prazo lá para fazer a retificadora do PGDAS. Tá? Me parece, ali, esse caso vai acontecendo mais no 5102, porque no 5102 tem mercadoria isenta, né? Imune, que é o livro didático, é imune. E o 54 é a substância tributária, certo? E lá no PGDAS não tem essa característica de imunidade. Ela tem só substância tributária e acabou, certo? Então, se colocou 5102, mas não sei se eles vão modificar, colocar o CST, certo? Que não é tributada. Parece que eles querem isso, certo? Para provar, e eu acho que muita gente ligou, por que eles fizeram isso? Jogou 51, eles pensam que 5102 é tudo tributado e pronto, né? O CST que vai falar se é tributado ou não. Tocar então. Deixa o Renan comentar aqui. Tocou nesse assunto do PGDAS, colegas. Aconteceu esta semana conosco. Um cliente ele compareceu no escritório dizendo que ele recebeu uma informação, teve na fiscalização, um auditor do Estado, disse para ele que ele poderia excluir, até conversei isso com o Fábio, excluir do PGDAS a parte do ICMS do Estado, e recolher só para o Estado, deixando o restante por fora. Aí o meu filho, o Renan, que nessa área lá do escritório, eu pedi para ele, fez umas pesquisas, ele até me mostrou alguma coisa da Receita Federal que diz que poderia fazer aquilo, mas eu estranhei, falei, olha, mas a lei do Simples, ela é o recolhimento de forma única dos impostos e contribuições federais. Agora, sem uma notificação, sem um auto-infração, sem uma notificação da Cefaz, alguma coisa formalizada, você, digamos assim, calcular, retirar do PGDAS só o Simples e pagar para o Estado e a empresa ficar devendo tudo, o restante por fora. Aí eu queria saber se realmente os senhores também praticam isso, se conhecem isso. Pode ser até bem comum, mas para mim foi um fato novo. Eu quero até dizer, pode até existir isso, pode até proceder isso, mas eu achei estranho porque a própria lei diz, de forma única de recolher os impostos, a não ser em casos especiais, mediante auto-infração, essas coisas, que a Cefaz do passado fez isso, sabe? Fala, Divina. Quando ela é notificada lá, que está em eminência ou excluída do Simples Nacional, que faz isso daí. Inclusive, na própria município de Goiânia, na Cefim, tem um ícone lá que você fala assim, ó, ISS parcelado, ISS do Simples Nacional, que você pode, individualizado, independente, autônomo, mais ou menos esse nome. Ela estiver na iminência digamos assim, 5, 6 parcelas do Simples Nacional já tiver lá no DTE do Estado e do município, só nesse caso você pode individualizar. Mas se ela estiver optando do Simples Nacional, não, ela é único, tabela única, não pode. Pois é, então o seu entendimento coincide com o meu, que eu disse. Esse cliente ele não recebeu comunicado nenhum, ele não está devendo Simples, só porque achou a guia alta do imposto. Não, pode ele não. Ele queria e foi lá e apresentou e pesquisou. Eu até conversei com o Fábio sobre isso. Eu achei estranho. Falei que senão isso vai virar uma moda. Daí a pouco o contador, então, ele vai ter que fazer, vai ficar louco, tirando o Simples daquilo ali. E terminou. Essa é a situação. Inclusive, parcelar separadamente pode.
Se for conveniente, ele pode parcelar o município, a finanças, parcelar a Cefaz e parcelar a Previdência Social. Tem já lá no próprio site de todos eles essa opção. Pois é, mas eu quero dizer o seguinte, e isso você está dizendo quando notificado e facultado pelos entes do Estado. Devendo, já tem mais 3 ou 4 parcelas, aí tem essa individualização. Caso contrário, não, é pois parcela única. Mas não é o fato só de dever. A empresa precisa receber uma notificação do IENT. Então, tudo bem, pode deixar bem claro. Não pode. Tem que ter, então, aleatoriamente, porque você está devendo uma quantidade de parcelas, você está só devendo, mas a Receita nem sabe, os órgãos nem sabem que você está devendo, você não pode aleatoriamente fazer isso. Esse é não isso pode. Que é para deixar Não bem pode. claro, que é a dúvida. Para só um pouquinho, Adil. Só não entendia, porque a pessoa está devendo. Aí vai lá e parcela somente o ICMS. Eles não estão fadados a ser excluídos do Simples também nacional, não? Não, ele está na iminência de ser excluído, por exemplo. Deve 10 parcelas, não foi excluído ainda. Aí, se ele for na Cefaz, ele parcela. Se ele for no município, mas, de qualquer maneira, ele não está isento de não ser excluído. Ele pode ser excluído pelo Simples Nacional. Pode ser excluído, sim. Pode ser excluído, sim. Mas tem gente que, parcelando ele individualizado, sai mais vantajoso. Isso é só... É só para enganar mesmo, mas tem gente que faz isso. Vamos ver o Adailton aí, depois você, Fábio. Adai. Eu quero só pegar uma brechinha nesse assunto. E é o seguinte, eu tinha um cliente que teve a fiscalização na Prefeitura de Aparecida. Então, ele pegou a guia, deu prazo lá para recolher, não conseguiu recolher o ISS naquele prazo. Aí, agora, eu parcelei o Simples, eu vou parcelar o Simples dele. Eu posso parcelar o ISS junto? Ele já foi notificado? Ele tem a guia de fiscalização? Não, na realidade, é que a Divina está falando é o seguinte, o Ronan comentou. Fala, Ronan, pode falar. Desculpa, ali. Não, colega, uma vez notificado pela empresa, você não pode cumprir nenhuma obrigação sem a anuência do agente fiscalizador. Uma vez notificada, sua empresa foi notificada a recolher, a cumprir aquela obrigação. Tudo bem, essa obrigação que você disse, ela está lá inerente ao Simples Nacional. Agora, você parcelar aquilo do Simples, você vai ter problema na feitura. Você tem que ir lá na feitura, dizer que você está querendo parcelar, tem que ter a doença. Você foi notificado daquilo. E os entes do Estado têm poder também, tanto quanto a Receita Federal, esses outros órgãos, eles têm poder para fazer isso. Entendeu? Você pode ir lá na fiscalização e dizer se ele facultar isso para você. Agora, eu acho, uma vez notificado, você não vai ter a chance de parcelar aquilo, um parcelamento comum ou da Receita, porque você já foi notificado, a não ser que o fiscal abra a exceção para você. Agora, qualquer ente, Prefeitura, Estado, Cefaz, pode um falar pelo outro. E aí, se ele parcelar no município lá de Aparecida de Goiânia, ele tem que entrar lá dentro do Simples Nacional e fazer a exclusão desse tributo, senão ele paga 2 vezes. Pois é, mas é que eu estou dizendo para o colega. Eu estou dizendo, se ele parcelar, optar pelo parcelamento, o que você está falando, eu concordo também, aí ele não pode esquecer de entrar lá no Simples Nacional e fazer a exclusão dos tributos municipais, porque senão ele paga 2 vezes. Pois é, mas eu quero dizer, mas isso ele não pode já fazer, porque ele já foi notificado, está em processo de fiscalização, ele não pode fazer nada, a não ser aguardar a fiscalização. Eu passo para ti. Ok, fala aí, Fábio. Bem, como o Everaldo questionou, a Lei Complementar 123, de 2006, no artigo 17, ela fala que as empresas em débitos com tributos federais não poderão permanecer no Simples. Ou seja, está suscetível de exclusão. Porém, a Receita Federal vem tendo a tolerância, né? Aí, o cliente do Ronan, se eu não me engano, ele quer o seguinte: antes de uma autuação fiscal, ir pagando só um devido tributo, ou seja, o ICMS. No PG10 eu não achei possibilidade, não tem. Agora, quando realmente um cara autuado, que ele é chamado tanto na Cefaz, como a Divina falou, também na Prefeitura, a Cefaz e a Prefeitura está fazendo isso. Você paga o meu DARI aqui, ou o meu DUAN aqui, eu recebendo, tudo bem. Quando você for fechar, aqui está o seu PG10, o seu DAS, aí você vai fazer um remendo lá no PG10 dizendo que aquele produto, que aquele ICMS é substituição tributária para não haver incidência, ou outro mecanismo lá para não haver incidência, senão você vai pagar em duplicidade. Isso está acontecendo.
Também, no portal do Simples Nacional aqui, tem alguns municípios, puder apagar a luz aí, doutor Ronan, tem a questão de alguns estados e municípios, apaga a luz aí para dar uma visualização. Mostra aí, Otávio. Aqui tem alguns estados e municípios que firmaram convênio com a PGFN para que você possa fazer a cobrança individualizada. Por exemplo, o estado de Alagoas é integral, Pernambuco é integral, Santa Catarina é integral, São Paulo já é parcial, né? Entendeu? Aí vamos ver a Aparecida. Outros municípios, não tem Aparecida de Goiânia, é o caso dele que está perguntando. Então, tem alguns municípios que são parcial, aonde você pode fazer aquela separação, né? Correr lá atrás do município e ele determinar aquilo lá, tá? E é bom observar também que lá na frente nós temos também os convênios que foram expirados, né? Junto com aqui, ó, convênios expirados. Goiás, ele não faz parcelamento parcial, só integral. E venceu dia 17/7, está expirado. Então, quer dizer, o estado de Goiás não faz mais aquela separação do ICMS, igual vocês estão falando aí, ó. Tá certo? Então tem que ser tudo junto. Se for parcelar, é o total geral. Correto? Do ICMS. Não se separa mais. Vamos ouvir o Ronan aqui. Então, para ficar bem claro para os internautas que nos assistem, inclusive isso que o Otávio falou, ele diz: PGFM, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O que diz isso? Eu fui autuado e estou em execução, estou em cobrança. Então, aí tudo bem, tem esse convênio. A questão que eu perguntei é aquela, aleatoriamente. Ninguém cobrou nada. Eu não posso excluir nada também, eu não posso optar por isso. Isso que a PGFM está dizendo é aquilo que lá já foi executado, está lá em cobrança, já perdeu o prazo, já está em execução. Aí existe esse convênio. Então, para os internautas que assistem, diz que tem muita gente dizendo isso por aí, não pode aleatoriamente, está devendo lá a quantidade de parcela, eu vou pagar só o Estado, porque o Estado está aqui pertinho de mim, eu vou pagar. Não é isso, tem que pagar tudo. Ou então deixa ser notificado, se o cliente quiser então, deixa ser notificado e negociado lá com o ente credor. Vai lá, pô, Adailton. Movido. Eu falei para ele que tinha encerrado aqui, mas o Ronan está falando o seguinte também. Então, detalhe, gente. Vale a pena lembrar que quando está tendo esse programa de recuperação fiscal do Estado de Goiás, que todo ano ele faz agora, né, já tem tempo que todo ano faz, você pode ir espontaneamente lá no Estado, aí um auditor fiscal ele faz a notificação na hora para você tirar aquele ICMS do Simples Nacional e ele parcelar com redução. Então, assim, mesmo que você não tenha esse notificado, você pode ir lá e fazer. Se você pedir no Estado, o Estado pode tirar essa parte, o auditor fiscal tira essa parte e faz o parcelamento para você na hora. Mas você viu o Otávio falando não foi notificação espontânea. Pois é, mas aí o convênio acabou. Inclusive o Godoy até falou aqui que é prerrogativa da Receita eliminar essa prerrogativa dos entes federados de cobrar. A Receita vai cobrar tudo. A Prefeitura, se tiver de cobrar, vai cobrar tudo e passa a parte para a Receita. O Estado, se tiver de cobrar, vai cobrar tudo. Então, acabou esse negócio dos entes federados cobrar o que é dele. Separado. Mas eu penso ali que o Estado mandou um programa de recuperação fiscal, o objetivo é arrecadação. Ele vai fazer um novo convênio para receber o ICMS. Com certeza. Mas aí a notificação aqui do portal do Simples é no caso do Estado. Aqui é a PGFN, não é nem a Receita, é a PGFN aqui naquele de cobrar a nível de ação. Agora, se o cara vai lá espontaneamente no Estado, ele faz, a Prefeitura faz, entendeu? Pois é, Fábio, estava fazendo, mas a tendência agora para 2018 é ser proibido isso. Ele, igual o Lucas Moraes esteve aqui, eu tive o prazer de estar com ele estive com ele na semana passada, e com o Tiago lá resolvendo um problema na Prefeitura, certo? Acabou esse negócio de só a Prefeitura cobrar para ela. A Receita não tem capacidade
humanas, né, vamos dizer assim, de fiscalizar as empresas do Simples Nacional, gente. Então, se a empresa está dentro do município, ela está mais próxima do município, e tem os fiscais que estão aqui e que essas empresas estão devendo, eles não vão cobrar só o ISS, não. Eles já vão fazer um trabalho e já tem, dentro do Simples Nacional, um sistema de fiscalização. Vocês podem verificar, abre uma empresa de vocês lá que tem comunicado de fiscalização, certo? Dessas empresas, se elas estão sendo fiscalizadas, se tem auto de infração. Quando você preenche aquela declaração, lá no finalzinho dela pergunta se a empresa tem auto de infração. Tá certo? Então o que acontece? Deixou de ter essa situação. Eu desconheço, você está falando isso aí, que você pode espontaneamente ir lá no Estado e tirar seu ICMS que ele paga. Eu acredito que não. Podia. Agora você não pode fazer isso mais, não. Quem faz isso são as empresas do sistema normal, lucro presumido, lucro real. As empresas do Simples não podem fazer isso mais. Tem que ser fiscalizado integral. A cobrança, se é município, ela vai cobrar integral. Se é o Estado, ele tem que cobrar integral o Simples Nacional. Fala, Geraldo. Agora eu perguntaria, e se o Estado fizer, qual a penalidade dele? Ali. Não sabe. Fica por isso mesmo. O fiscal do Estado vai cobrar. Deixa eu responder o Everaldo. Vou ver só o Carlos aqui, depois eu passo para você. A única coisa que as microempresas estão parcelando ainda são multas. Às vezes, multas que ela não entregou, tudo vai lá e parcela, mas não parcela mais o ICMS separado de forma alguma. Tem que ser junto. E um detalhe, só para lembrar o Fábio ali, que ele falou, agora a Receita, ela trabalha na Caixa Postal. Ela não está mais preocupada em ficar, né? Então, quer dizer, ela manda lá 45 dias. Se o cliente não abriu, dançou, dá como lido, acabou. Ele, às vezes, é excluído do Simples e nem sabe. Então agora está sendo assim. Pode ser que venha a mudar, mas a prerrogativa da Prefeitura e do Estado é que ela não pode ficar sem receita por incompetência administrativa da Receita Federal. Exato. Entendeu? Como o Everaldo falou, não é pecado. Você não está tendo competência de cobrar o que é meu, eu vou atrás. E a Prefeitura está trabalhando junto com a Receita nesse caso aí. Vamos ouvir o Ronan aqui. Na Caixa Postal. Eu quero contradizer aqui, ou melhor, responder o Everaldo e o Fábio. Não é porque a Receita Federal não tem competência de fiscalizar que a Prefeitura e o Estado pode fazer. O negócio é o seguinte, lei você não se discute, lei você cumpre. A lei federal diz, forma única de recolhimento de impostos. Então cabe à Prefeitura e o Estado para fazer o seu lobby, para mudar alguma coisa na lei para dar poder. Né? Então é o seguinte, igual a própria lei, se a lei criar uma lei e dizer que o Ronan Pereira Pinto é um caba bonito mesmo, eu acredito. Vai mudar o contrário. Então é o seguinte, não tem como. O Estado não pode porque a lei diz que não pode. Ronan, mas a própria portal da PGFN está determinando determinados municípios a fazer isso isoladamente. Pois é, Fábio. A própria PGFN, então, a PGFN está descumprindo a lei. Mas a PGFM, Fábio, não é Receita Federal. Quando se fala em PGFM, aquilo já está em cobrança. Já está em fase de cobrança e execução. Está atrasado. Existia convênio. Hoje não pode mais. Está aqui, está ativo, está no portal. Fala, Evandro. Isso que o Renan está falando, essa equipe econômica do Meireles agora fez e citou agora, nesse pouco tempo aí, falou sobre tudo isso que está falando. Não vai mais haver perdão fiscal dos estados e municípios. O último é esse que foi... Suspenda a nota fiscal. Espirrando, jogando para frente, desde junho agora, vence dia tal, até agora, dia 14 de novembro. A 14 de novembro, a partir daqui agora, não vai mais haver. Foi um acordo fechado nessa equipe econômica com o secretário da Fazenda dos Estados, que não vai mais acontecer daqui para frente mais. Por 5 anos foi fechado aí, para não haver mais parcelamento, isenção dos estados e municípios. Tá. Esse perdão fiscal foi extinguido. A capacidade não está mais nenhum dos entes federados. É o que falou aí agora mesmo aí. Aquele que for fiscalizar, que é o município, ele está encarregado de receber a totalidade dos impostos. Na sua totalidade. Inclusive, o acordo que se fizeram é, nos próximos 5 anos, jamais falar em perdão fiscal. Né?
Ok. E o que o Carlos citou da Caixa Postal é o nosso DTE, né? Domicílio Tributário, né? Fiscal. Eu estava fazendo um curso hoje sobre esse negócio do Simples aí, do DTE. Vocês sabem que a Cefaz, o conselho esteve lá com o pessoal da Secretaria da Fazenda e não precisa de você voltar lá. Se você foi bloqueado e não tem o DTE, as empresas do Simples, você fazendo, o sistema vai ser liberado automático. Não precisa de você ir lá, basta você fazer. Outra questão é o DTE do Simples Nacional. O Carlinho ali falou muito bem disso aí. É o seguinte, pessoal. Tem gente que fala assim, ele é bloqueado. Quando você tem uma mensagem, de alguma mensagem do Simples Nacional, ele bloqueia para você abrir no mês seguinte. Aí as pessoas estão fazendo o seguinte, igual vi um relato de um rapaz lá. Não, eu cheguei lá, eu cliquei, abri ele, fechei e fui fazer a guia. E nem leu o que está escrito lá, gente. Aí é suicídio, né? Clica lá, abre a página lá, não lê o que está lá dentro da caixa postal, fecha e vai fazer a guia para mandar para o cliente. Esquecendo de ler ali. É 45 dias, né? Ok. Só uma observação. O aviso que o Otávio deu, eles falam que você não precisa ir lá liberado automaticamente em até 48 horas. Eu não entendo o que é automaticamente em até 48 horas. Automaticamente eu concluí o processo, ele tem que ser liberado. Em até 48 horas. Processo do DTE? Sim. Espero que o 48 horas aqui não esteja acontecendo. Inclusive no acordo do CRC, que pelo menos lá saiu, que o CRC pediu o Cefaz que antes de bloquear, o Cefaz avisasse 48 horas antes para que o Correios tomasse providência urgente, né? Então, me parece que o Cefaz acatou essa parceria. Não sei se vai estar em evidência. Não, mas o que está fazendo é o seguinte, bloqueia, eu atualizo, corrijo, mas eu vou ser liberado. Pode ser em 2 minutos ou em até 48 horas. Pois é, mas a parceria... Pois é, que a parceria foi justamente para evitar essas 48 horas para liberar para você. Mas isso aqui já foi notícia depois da parceria. Então, já mudou tudo de novo. Eu estive hoje na Secretaria da Fazenda. Um cliente meu pegou e formatou o computador dele, perdeu todos os XML. Aí eu fui lá e estava percebendo que as pessoas que estavam na fila, chegava o pessoal, algum auditor, falava, qual que é o seu problema? É DTE. Então você volta, faz DTE, daqui 2 horas está liberado. Beleza. Pessoal, antes de ir para a pauta seguinte aqui, essa pauta aqui me perguntaram, alguém fez parcelamento ordinário na Receita Federal aí esses dias? Não, né? Um amigo nosso aí ligou, que apresentou um SF, aí veio a multa do SF, ela foi parcelar, lá fala assim, com 30 dias, 50%. Se parcelar, 40% de redução. E esses 40% parcela, você sabe, já ouviu falar isso aí? Parcela de R$500 ou é de R$1.000? Deixa eu lá dar uma... SF? SF, escrituração fiscal. Ué? O SF do federal, só. Do SF. Tem o ECD e o SF. Não enviou. Eu não vi desse caso, não. As outras atuações que eu vi, quando é aquelas multas de ofício, não é? Que essa também deve ser uma multa de ofício, que quando você paga no prazo de até 30 dias, sem contestar, você tem uma redução de 50%. 50%. Né, fazer o DEF. E se você for parcelar dentro desse período também, você tem uma redução de 40%. Mas se é automático, a hora que você vai jogar o parcelamento, que você joga o código lá e já pergunta se o sistema já joga o parcelamento
né? Quando você fala que é parcelamento, ele já vê o tributo, o próprio sistema já faz a redução, porque ele entende que aquela data ali que você está recebendo está dentro do período. Porque quando o sistema... Ele te dá 30 dias, É que quando eles alimentam o sistema lá, aí o sistema que devolve o AR, eles lançam no sistema dele lá para ver se está dentro do prazo. Então, o sistema está automático nesse esse cruzamento de informação. Ah, tá. Porque na realidade, ela pensou que era R$500 definitivo, né? Para R$500 por mês. Ela atrasou 5 meses. 5 meses, 2.500. Vai à vista seria 1.250, né? E exato. A parcelados seria 3.000, vamos supor assim. 1.500. Então, se for parcelar parcela de 1.000, não tem jeito de parcelar. Não, esse parcelamento ordinário, aí pessoa jurídica, o mínimo de 100 reais. Nesse caso aí, ela vai cobrar R$100, né? Não, pessoa jurídica? Nesse parcelamento ordinário aí é R$100, pessoa jurídica e 50 física. Pelo menos tributo. Porque senão não justifica, né? Tributo era 500. Que os outros demais tributos, sim, mas nesse caso aí, senão ela não justificou, né? Porque por ser multa provavelmente que vai ter modificação. Mas na hora que ela fizer a simulação, o sistema já vai dar as informações para ela faz as opções. Não, geralmente geralmente o sistema já dá a opção máxima, você reduz nesse sentido aí. Ok. Fala aí, Fábio. A empresa é lucro presumido? É imune, aliás, é imune. Porque lá na IN 1422, que trata da SF, né, ela fala lá que as penalidades são fixadas com base no artigo 3º, ou na sua apresentação com incorreções ou omissões acarreterá a aplicação ao infrator das multas previstas no artigo 57. Então, o artigo 57 fala: o sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas no termo do artigo 16 da Lei 9799, ou que as cumprir com incorreções ou omissões, será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a ela nos prazos estipulados pela Receita Federal. E sujeitam-se às multas por apresentação espontânea, R$500 por mês calendário ou fração, né? Relativamente às pessoas jurídicas que estejam em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas, que é o caso dela, né? Ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ao Simples Nacional. Não, segundo ela fez a apresentação, ela é imune, fez a apresentação, ela pensou que ia pagar R$500 de multa. E quando tinha 5 meses lá, saiu a notificação de 2.500. 500 por mês. Quase caiu de costa. Eu só não entendo a coisa. E como que vai fazer com as igrejinhas? Como que vai fazer com essas ONG por aí afora, que só criou lá e acabou, certo? E eu pergunto, coitadas deles, então está sujo pro resto da vida, né? É verdade. Mais alguma coisa aí, Fábio? Inclusive... Eu só fiquei curioso aqui que no final ele fala lucro presumido ou pelo Simples Nacional, né? Quer dizer, acho que eles já estão prevendo que mais na frente vão cobrar o SF do Simples Nacional. Inclusive agora, a partir de 2018, criará a DME aí da Receita Federal através do COAF, né? Que a multa também vai ser engraçadinha, né? Declaração de movimento financeiro, lá parece um negócio assim, né? Você vai ter que provar lá todos os pagamentos acima de R$30.000. A pessoa física também vai estar sujeita a ela. Física ou jurídica. Então, quer dizer, vai pegar todo mundo, então. Esse aí que tem um problema, né? Então, estamos brigando para a reforma previdenciária, mas será... Não, acabou ainda não. Será que vão mexer na aposentadoria dos deputados? Pois é. Então, que reforma é essa, né? Está correndo até uma lista aí para diminuir senadores, diminuir deputados para cada estado, porque só isso aí é um corte absurdo de verba, né? É uma economia danada que o país vai fazer, mas lá não mexe, né? Verdade. Como nós estamos falando de política, vamos gravar. Deixa eu só falar o seguinte. Analisando os gastos dos políticos, os políticos, na maioria, gastaram em torno de 200, 300 mil. O deputado Valdir, 15 mil. O que é que ocorre? Será que só ele faz milagre
ou os outros que estão torrando o nosso dinheiro? Então a gente tem que analisar isso. Porque na realidade o salário deles parece que chega a 27, com 27,5% de desconto, mais a Previdência, realmente vai receber líquido aí 18, 17 mil, né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte... Mas ele recebe quanto? Eles 296 mil de verba de representação. Justamente, esses valores que eles gastaram. Gasolina, automóvel, apartamento... E o outro deputado só gastou 15. Só 15, né? Vamos ali com o Domingos ali, falar de transferência de imóveis. Ok. É o seguinte, proprietário de imóvel pessoa física constitui uma EIRELI com a finalidade de venda e administração dos imóveis próprios dele. Eu quero saber, na questão, esses imóveis são obrigatoriamente ser transferidos para a pessoa jurídica. E uma EIRELI, o capital social dela é aquilo de 100 salários mínimos. Os imóveis na contabilidade, como é que vai ficar na questão dessa transferência e os trâmites legais da transferência desses imóveis? Sobre a transferência dos imóveis, eu gostaria que o Eudes explanasse aí, que ele sabe a legislação corretamente. Colega, quando você vai constituir a empresa e vai transferir os imóveis para a constituição do capital social, automaticamente você vai fazer integralizar no contrato, vai listar no seu contrato, na hora de integralizar o seu capital social, você vai dizer, o capital social será de X, né, representado pelos seguintes imóveis. Aí você vai discriminar os seus imóveis lá. E ele registra na junta comercial. Posteriormente, você vai levar na prefeitura esse contrato aprovado para ela calcular o ITBI. Porque lá a lei complementar, eu acho que é a 6733, se não me engano, da prefeitura, ela diz o seguinte, quando a finalidade dos imóveis essa incorporação dos imóveis no capital social é para fins mercantis, para locação, venda, né? Então, se você com o objetivo de oferir lucros, ela é tributada pelo ISTI. E a prefeitura vai fazer essa tributação em cima da avaliação que ela vai te gerar a guia. A partir daí, você integraliza, paga o ITBI, leva a guia ITBI ao cartório e você vai averbar esse contrato social à margem da matrícula dos seus imóveis que você está integralizando. Você pode depois, né, fazer compra e venda, se for o caso, locação, tudo, administração de imóveis próprios. Se você estiver fazendo depois locação dos imóveis, você não tem tributação pelo ISS, é somente os tributos federais, né, a base de 5,93%, 11,33%, que seria como prestação de serviço, né, a mesma base de cálculo, de 11,33%, não tem ISS. Eu desconto ao custo, para ele não pagar ganho de capital, seria o valor que está na declaração. Sim, isso aí eu iria acrescentar, né? Então, quando você traz esses imóveis para o capital social, você, se não quiser trazer ao valor de mercado para pagar o ganho de capital, você traz o valor dele que está, o valor histórico está lá na declaração de imposto de renda do sócio, do titular da EIRELI. Então, se o imóvel está lá, um de 50, um de 100, um de 1.000, então traz para o capital social, constitui pelo mesmo valor. Então, a transferência patrimonial da pessoa física para a jurídica, sem ganho de capital. Agora você fala, não, eu tenho um imóvel que vale R$1 milhão, e eu está aqui no meu imposto de renda por 100 mil, você pode trazer pelo 1 milhão, mas vai lá e apura o ganho de capital. Certo? Perfeito. Aí você colocou que o capital social eu integralizei com os imóveis. O caso não é esse. Foi constituída a empresa com essa finalidade e não foi integralizado o capital dela com os imóveis. Eu quero agora, por exemplo, pegar esses imóveis, porque a finalidade da empresa é venda e administração de imóvel próprio. Esses imóveis que eu vou administrar, eu tenho que passar todos para a empresa.
Aí eu perguntei o seguinte, o ITBI tem uma redução por ser imóvel próprio e o ITBI vai ser normal de venda, não tem benefício, não tem nada. E na contabilidade, essa transferência de imóvel é uma transferência ou vai ser a questão de venda? Mas já explicou, velho. Venda ou aumento de capital. Você vai, então, como você já constituiu a empresa, administração de imóveis próprios e compra e venda de imóveis próprios, se ela não tem nenhum imóvel, então, por enquanto, a atividade dela é zero, é ineficaz, né? Agora, a partir do momento que você vai trazer esses imóveis, então você vai fazer uma alteração de capital social. De todo jeito, você tem que integralizar esses imóveis no capital social para ela passar a ser dona desse imóvel, para ela vender e também ela administrar, por locação, alguma coisa assim. Porque você constituiu, e já existe a empresa constituída, mas ela não é dona de nada, então ela não está podendo, ela não pode administrar imóvel próprio, se ela não tem imóvel próprio. Então, para isso, ela tem que ser proprietária. Se você já constituiu a empresa, então você entra agora com a alteração de capital social, integralizando esses imóveis, sei lá, obrigatoriamente você tem que integralizá-los lá. O ITBI é calculado de acordo com a avaliação do município. Que depois que você integralizar, fizer essa alteração de capital, está integralizado, registrado na agência comercial, você leva o contrato lá na prefeitura e eles vão, lá no setor de cálculo de ITBI, eles vão fazer a avaliação, eles vão em loco, né, imóvel por imóvel, vão preencher o laudo de avaliação e te liberar os laudos de avaliação. Aí você imprime o laudo, paga a guia, aí leva ao cartório para averbar esses imóveis à margem da matrícula do imóvel, a averbação de integralização de capital social. Entendeu aí, Domingos? Na realidade tem que ser, os imóveis têm que ser integralizados no capital. Senão vai caracterizar a venda e vai ter o ganho de capital, por causa. Não pode ser de compra, tem que ser integralização, porque você está fazendo uma transferência para o capital. Espera aí. Deixa eu... o microfone está aí. Não, eu estou falando assim, no caso. Ele vai integralizar esses imóveis dentro do capital social da empresa. Né? Então, isso vai como um bem da empresa, não é isso? Correto. Então, assim, eu estou dizendo assim, o que está me parecendo aqui, que ele está achando que só podia transferir os imóveis para dentro da empresa e pronto. Mas não, é como se você tivesse comprado, então vai ter que ir na prefeitura, fazer transferência, no TBI e tudo mais. É porque ele falou assim, transferir, é como se você é uma sociedade de bens próprios. Se é bens próprios, tem que possuir os bens. Certo? E a maneira mais confortável é integralizar os bens do proprietário à capital da empresa. Fala aí, Fábio. Doutor Domingos, lá na IN 38 do DREI, antigo DNRC, www.drei.smpe.gov.br, na IN 38, lá no capítulo da IVEL, ele fala como é que você tem que fazer essa integralização do bem quando é imóveis, o que precisa informar, tudo detalhado. Agora, como o David falou, pode ter, como o Eudes falou, aumento de capital, alteração contratual, aumento de capital, ou pode a empresa comprar dele, sem precisar aumentar. Se ela tiver de capital, ela compra o imóvel dele. Né? Mas o melhor é aumento de capital. Não justifica a empresa comprar o imóvel do sócio, porque ele está gerando uma compra e está gerando um ganho de capital para ele, e automaticamente esse dinheiro ele vai pegar, vai injetar dentro da empresa. Se ele está pegando os imóveis, ele não tem a necessidade de venda, então é o seguinte, é o meu dinheiro, eu vou comprar o que é meu para ser meu. Então, assim, é mais ou menos desse tipo. Então, não vira nada. Então, a maneira mais prática, mais correta é fazer a integralização mesmo. Porque se você está vendendo, você tem que ter o caixa da empresa. A não ser que depois, futuramente, os próximos imóveis que a empresa adquirir, já adquira diretamente em nome dela. Aí é diferente, né? Porque aí ela já tem capital, ela, por exemplo, ela vendeu um imóvel, comprou mais, aí sim, ela vai girando dentro do próprio CNPJ dela. Se ela tem receita de locação,
comprou mais imóveis, compra sempre em nome da empresa. Mas esse inicial aí, ou tem que fazer sempre por integralização, porque não justifica você vender o imóvel para a sua empresa, pegar o dinheiro que já era o seu lá num capital que você tinha integralizado. Porque como ele integralizou, porque é uma Eireli, né? Você integralizou no mínimo R$ 93.700 lá. Deixa eu Ronan comentar. Se eu tiver um imóvel que eu adquiri ele, aquela isenção lá dos 180 dias, aí não vai ter o ganho de capital, né? Nessa situação é viável. Mas na realidade ele... A transferência também dá. A transferência pode. Peraí, deixa o Ronan comentar aqui, que o Ronan está na frente. Eu concordo com o Eudes, Domingo, pelo seguinte. Por que eu concordo com o Eudes? Quando a empresa vai se constituir, lá diz, tantos R$1.000 integralizado, digamos, em dinheiro, moeda corrente, oriundo da pessoa física do sócio. Isso aí, simplesmente, ao invés de ser moeda corrente, integralizada, a integralizar pelos imóveis, tais, da pessoa física do sócio. Não tem que se falar em venda. A pessoa física não vai vender para a pessoa jurídica. É conforme o Eudes falou, vai alterar o capital social, dizendo que a forma de integralização é de tantos R$1.000 representado pelos imóveis tais, e entra a explicação que Eudes deu. Pode, é claro, pelo imposto de renda ou pelo valor de mercado, só porque essas opções, ela traz obrigações entre elas. Está corretíssimo, não é venda, é alteração do capital social com a integralização dos bens imóveis da pessoa física do sócio. Alguma dúvida aí, Domingos? Só para aumentar na forma de tributação, você já pensou na forma de tributação? Você sabe que, até onde eu tenho conhecimento, a administração de imóveis próprios não pode ser tributada pelo Simples Nacional, não é isso? Então a gente fica atento para isso. Isso aí, como ela é venda, só para, Domitinho, só para a gente definir um negócio aqui, alienação. Compra e venda, tá bom. Alienação, cuidado com isso aí, talvez seja bom. Alienação, certo? Quando eu tenho um bem que ele está totalmente já, comprei há muitos anos atrás, ele já totalmente, eu posso vender ele, portanto, certo, não vou pagar nada. Mas se eu transferir, eu vou entrar naquela, alienando é melhor. Peraí, não entendi isso, Everaldo. Vamos supor, eu tenho um bem que, se eu vender ele por qualquer valor, certo? Não vou pagar imposto, certo? Então, nesse caso específico, se eu vender ele, alienei, aí eu não vou pagar imposto nenhum. Mas se eu transferir, pode ser que eu pague, né? Não é alienação? A Lei 11.196, que ela trata daquela venda de imóvel, para você se você for o único imóvel e você vendê-lo até R$400 mil, R$440 mil, você não paga imposto de ganho de capital. Ou se você tiver mais de um imóvel e vender e não tiver feito nenhuma outra negociação nos últimos 5 anos, você pode comprar um outro imóvel residencial sem pagar o ganho de capital. Estou falando nesse caso, se você fizer alienação, tem um imóvel, você não vai pagar o ganho de capital, a não ser que for um imóvel que for adquirido antes de 69, que aí você, na venda dele, não tem ganho de capital. Aí sim, aí seria interessante vendê-lo e injetar o dinheiro. Aí é diferente. Sim, né? É diferente. Se for imóvel de 69 para cá, ele vai ter o ganho de capital nesse sentido. Eu estou falando exatamente, se eu tenho um imóvel que eu não vou pagar imposto. Se eu vender ele, não vou pagar imposto. Mas, se eu integralizar o capital, eu vou pagar? Pois é, a pergunta do Everaldo, ela não tem nada a ver, ela está paralela com a questão do domingo. Na redação do capital. Aí haveria pagamento, sim, porque nesse caso é uma integralização de capital. Aí é inversão, o sentido não é o da venda, é o sentido da integralização. E a integralização, quando diz que é para fins mercantis, nos últimos 2 anos, né, a finalidade da empresa, e nos próximos 2, dependendo da atividade, que a atividade for igual ou superior a 50% das receitas, ela tem a tributação e retroage à data da integralização do capital. Vamos ver o Adair aqui. Seguindo o raciocínio do Eudes ali, questão do Domingos, ele integralizou os imóveis na empresa. Se é para administração, até aí tudo bem. Mas no caso dele, ele diz que além de administrar, ele vai negociar. Esse imóvel não teria que ir contabilmente para a conta de estoque também?
Ele vai para a conta de estoque e com contrapartida com capital social. Sim. Não é isso? Para revenda, né? Para revenda. Agora, Aí ele pode colocar. Porque ele pode ir para o imobilizado, mas pode ir para o estoque dele aí. Porque ele pode ir para o imobilizado e transferir para o estoque. Porque imóveis vendeu, imóveis à locação, então ele pode classificar isso dentro do ativo dele lá. Porque quando destinado à locação, aí não precisa ir para o estoque. Locação aí é patrimônio. É patrimônio. E aí, por exemplo, se ele pegar os imóveis para administrar, quer dizer, a empresa é do dono dos imóveis. Então, para administrar, os rendimentos vão ser da pessoa física, não vai ser da pessoa jurídica, porque ela é administradora de bens de pessoa física. Então, na realidade, a vantagem acaba aí, porque você vai continuar pagando 27,5% na pessoa física e não 11,33% na pessoa jurídica. Os imóveis sendo da própria pessoa jurídica. Tá? O Ronan está com... o Zé volta aqui. Ronan. Nós temos falado bastante aqui que nota fiscal de bloco vai acabar dia 31 de dezembro. E hoje, lá na Secretaria da Fazenda, colegas ainda achando que vai ser em junho, março, junho, maio, sei lá. Então, eu acho que estaria na hora de o sindicato passar uma observação, qualquer coisa disso aí, para uma orientação, porque senão muitos vão... Aí eu até respondi para o rapaz, falei assim, olha, eu não pediria autorização para bloco. Eu já colocaria imediatamente a nota fiscal eletrônica. Não, mas até o ano que vem, no meio do ano que vem, eu falei assim, eu não tenho certeza disso, mas eu acredito que não exista. Eu falei assim, porque eu acho fruto granjeiro, não sei o que e tal. Eu falei assim, dá uma pesquisada, analisa, correto? Agora, nessa outra questão, é o seguinte, do professor Domingos, muitas vezes a pessoa está precisando de caixa, porque às vezes ele colocou um capital lá e não tem como provar. Nesse caso, se ele fizer a alteração desse capital, tirando o dinheiro e colocando o imóvel, resolveria? Como é que chama esse tipo de... Tinha que fazer uma errata na declaração? Como é errata? Retificação. Teria que fazer um contrato social retificando essa cláusula. Uma cláusula de... Uma cláusula de ratificação do capital social. Com provas, claro. Deixa eu comentar lá. Eu gostaria de discordar, porque se é uma Eireli, ele tem que colocar lá 93.700 no mínimo. Então, como é que ele vai ratificar um contrato social para provar que ele integralizou menos? Ele pode até ter, assim, a não ser que colocou que tem R$1 milhão no capital social e hoje ele quer provar que só tem 93.700. Mas se ele falar assim, você colocou mais ou menos lá no limite dos 100 salários mínimos, ele não tem como ratificar, porque se já está no limite mínimo. Pois é, mas a pergunta aqui que eu entendi é o seguinte, o capital, digamos, R$50 mil, né? Porque 6 salário mínimo vai dar 90 e tantos mil reais. Ele constituiu a Eireli, mas colocou R$50 mil. Não tem como, não passa. A Eireli não passa menos de 100 salário mínimo. Bom, agora, se não passa, tudo bem. Nunca passou. Não. Ela só passa se você fizer uma alteração. Você já registrou na época com 100 salários, e hoje você vai fazer qualquer tipo de alteração, você não precisa adequar os 100 salários mínimos atuais. Certo, mas eu respondi o seguinte, se então, existir uma Eireli... Nunca existiu. Mas que eu estou dizendo, se existir, que já passou, por inadvertidamente, a junta registrou. Nunca passa. Não é possível. Mas vamos analisar da seguinte forma, vamos supor que o capital seja 200 salários mínimos. Sim. E os bens sejam 300 salários mínimos. Então ele poderia, talvez, fazer uma... Agora ele poderia ratificar, nesse sentido aí, nessa alteração, ele fazer o quê? Uma modificação, colocando, às vezes, um imóvel
de valor diferenciado para poder ajustar esse patrimônio. Né? Agora, reratificar, a não ser que ele pode reratificar a qualquer momento, qualquer cláusula de contrato, mas desde que ele fica dentro do patamar que a lei exige. De todas as formas, ele vai ter o custo na junta das taxas. Então, o melhor é fazer a integralização dos capital e o capital ficar elevado. Fica um capital. Inclusive, a junta hoje ela está cobrando por ato. Né? Se você tiver, por exemplo, uma filial, você vai lá, você paga a taxa da matriz e da filial. Se você vai baixar a matriz, você tem uma matriz e uma filial, se você vai baixar a filial, você paga as taxas da alteração da matriz e paga a taxa da baixa da filial. 298, por exemplo, a cada limitada, 141 para a Eireli. Quer dizer, se você fizer uma alteração e constituir uma filial, você vai pagar duas taxas. São 2 atos. Antigamente era uma taxa só. Sai de da área só, sai 2. Às vezes tem a taxa complementar. Né? Eu fiz uma lá essa semana, duas empresas. Uma saiu taxa unificada e outra saiu ela em 2 atos. Duas então, quando você for extinguir uma filial, não compensa fazer uma alteração para consolidar o contrato. É interessante fazer, né? Porque todo jeito você tem que mexer no contrato social da matriz, você vai mexer na filial. Aí, independente de consolidar, porque a consolidação ela é simplesmente um ato a mais dentro do controle, mas que não altera o teor do contrato da taxa. Né? Mas não tem a não ser quando você vai só consolidar. Né? Se você tem, por exemplo, 3 alterações criticadas, você consolida, vai lá, e aí é um ato diferente. Mas, do contrário, quando você está fazendo uma alteração contratual e consolidando, ele não tem acréscimo nenhum. Mas fala, porque você está extinguindo uma filial e vai fazer uma consolidação. São 2 atos diferentes. Tanto que agora você entra, transmite a FCN, depois está tudo prontinho, você vem lá e acrescentar eventos, adicionar eventos. Aí você vem entrar com os eventos da filial. Ou criar, ou alterar, ou baixar. E se eu mudar a atividade da matriz e da filial, é 2 taxas também? 2 taxas, porque agora se você, a filial obrigatoriamente já tem que ter no mínimo uma das atividades da matriz. Você não pode ter atividade diferente na filial, pode ter menos do que na matriz, mas você não pode ter diferente da filial com a matriz. Todas as atividades da matriz tem que ter na filial, né? Parece. Não todas, né? Mas assim. Nós estão exigindo. Agora. Não, assim, se você tem 5 atividades na matriz, a filial você pode ter só 2, mas desde que são as mesmas atividades que tem na matriz, repetindo. Não, correto. Você não pode ter 5 atividades na matriz e uma na filial diferente da que é da matriz. Mas você acha isso correto? Porque eu posso ter filiais com atividade diferente. Nada me impede de eu ter uma filial. Sim, mas desde que você tenha ela na matriz, você não pode ter ela diferente. E engraçado que na filial você pode ter filial com fantasia, nome de fantasia diferente. Porque a nome de fantasia, ela não modifica em nenhum momento, ela não é observada pela junta comercial. Ela só observa a razão social. Porque eu estava discutindo justamente isso, porque até hoje eu não vi dentro da legislação que eu tenho uma matriz funcionando com uma atividade e crio uma filial com outra atividade. Mas agora, pelo que me falaram, e você está confirmando aí, eu tenho que pôr a atividade na matriz para ter na filial também. Por exemplo, você tem uma empresa assim, uma empresa atacadista, aí você cria uma filial para um depósito fechado. Por exemplo, você cria uma filial para ter um depósito fechado, para você armazenar as suas mercadorias lá. Você tem que ter essa atividade na matriz para você ter lá na filial também. Você não poderia, por exemplo, criar a filial só com um depósito fechado para você poder armazenar, fazer esse transporte aí entre os CNPJ 1 e 2. Mas será que isso tem embasamento legal? Segundo o Marcelo lá da JUSEG, tem normativa do DREI. Eu não observei, não. Inclusive, no grupo lá, essa semana passada, tem muita discussão a respeito disso. Porque eu não concordo com isso de jeito nenhum, porque é livre a minha iniciativa de comercializar. Mas eu vou incluir, porque está acontecendo o seguinte, eu incluo uma atividade na matriz, depois eu tenho que incluir ela na Receita Federal, depois eu tenho compromisso com... Às vezes, vamos supor que seja uma atividade de vigilância sanitária. Na matriz eu não preciso de vigilância sanitária porque eu não tenho aquela atividade. A atividade não é da matriz, não, é da empresa dali.
Pois é. A empresa tem atividade, a matriz tem essa, a filial tem essa, mas a atividade é da empresa em global. Eu entendi o que o Eli falou, porque muitas vezes você pode ter numa matriz, você pode ter uma atividade que naquele local onde está a matriz não seja permitido, mas seja permitida a filial, e ela quer trabalhar com essa atividade. Entendi o seu ponto de vista aí, realmente você tem razão, mas é muito... Vai, Ronaldo, fala, Ronaldo. Oi, deixa eu tirar uma dúvida aqui, vou ver se eu entendi. A atividade da empresa é secos e molhados. Ok? Sim. Mas ela vai ter um depósito fechado fora. Aí, no objetivo da matriz, eu preciso colocar o ramo, a atividade da matriz é secos e molhados e depósito fechado? Você tem que ter a atividade, o mesmo KNAI que tem na filial, tem que ter na matriz. Você tem que criar, né? Então, assim, a atividade de depósito fechado. Então, cria-se a filial X com a atividade de depósito fechado, para você fazer essa transferência. Mas no objetivo da matriz, não precisa ter lá escrito depósito fechado. Precisa, você vai ter que incluir, no objetivo. Não, eu não estou entendendo isso, não. Quer ver um detalhe aqui, por exemplo? O KNAI tem que ser igual. Eu tenho um supermercado e abro um posto de gasolina como filial. Eu vou ter que pôr derivados de petróleo lá no supermercado para mim abrir. No objetivo lá vai ter que ter. Isso eu não concordo. É um trem meio complicado. É um ponto de vista assim, que a gente é discutível, né? Pois é. Fala, deixa para o Carlos aí. Ali, produtos importados com alíquota de 4%, como é que é a venda dele para dentro e para fora, a alíquota que eu posso usar? Deixa o Otávio responder essa aí, que o Otávio não trabalhou hoje. Produtos importados que vêm com 4%, para vender, que ele tem algum incentivo, alguma redução, ou a alíquota dele é reduzida também? Tem nada a ver? 4% em operações interestaduais. Interestaduais? Para me vender aqui dentro, interno. Você vai vender com 17. 17? Não tem nenhum benefício? Não. Só para fora? Só para fora que eu você comprei, 4%. Comprei com 4%. Certo. Agora, para me vender ele, aqui dentro é 17%. Se a empresa for normal, vai vender com 17%. No caso, é lucro presumido, exato. Eu estava num curso de atualização de CMS hoje, até foi abordado isso aí, né, em questão dos incentivos aí, que alterou a redução da base de cálculo para 12%. E foi falado lá que poderia ter o crédito otorgado de 3%. Eu falei, de jeito nenhum, produto importado não. Importado não dá crédito otorgado. Produto importado não tem crédito otorgado, não tem benefício nenhum. É 4% em operações interestaduais. Que ele pode comprar com 4% e vender com 4% para fora. Para fora. Mas aqui dentro é 17%. E aquele negócio do restaurante, ficou... Foi revogado pelo decreto 9.075. Você pode ver o artigo 2º do decreto 9.075, que ele revoga o item 14, parece que trata lá do restaurante. Do restaurante, exatamente. Então não tem mais 7%. Aquele 7%, né, que poderia ser praticado. Aquilo foi extinto pelo decreto 9.075. Agora vai ficar 17 a partir de janeiro ou dezembro mesmo? Se acabou o benefício, vai para 17, vai para 17, né? Acabou. Mas aí vai ter o protege? Não vai ter mais. Não tem mais o protege. Acabou. Se foi para a alíquota normal... Acabou o incentivo, porque o protege é em cima do incentivo. Protege em cima do incentivo, não tem mais. Não tem mais incentivo, acabou. Então, mas isso é dezembro agora, já, né? 1º de novembro. 1º de novembro. Mês de novembro já é 17. 1º de novembro já é 17. Ixi, vai ficar bravo, então. Alguém tem alguma pauta aí? Algum questionamento? Então, você tem ainda? Vai dar tempo não, ó. Vai dar tempo não. Uma boa semana para todos, então. A minha mais é com o Ronani. Fala aí.